todo especial para vocês, de juntos adorarmos o nome do Senhor, amém? Gostaria de pedir que todos fechassem seus olhinhos e vamos agradecer ao Senhor por esse dia. Pai amado, nós te agradecemos, Pai amado, por esse dia, Pai. Te agradecemos, Deus amado, por esse culto, Pai. Te pedimos, Deus, que Tu venha inundar o nosso ser, Pai. Abençoar, Deus, a cada criança, Pai amado, que está assistindo esse culto neste momento, Deus. Nos guarda, Pai, e nos livra, Senhor amado, de todo o mal, Senhor. Para a honra e a glória do Teu nome, Pai. Amém. Por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abriu? Quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, soltei, solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Pois com ele seguro serás. Santo Cabo da Nau. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou. Ele vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou. Ele vive, ele reina para sempre. Vamos celebrar, oh, vamos celebrar, oh, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. Oi, crianças! Eu me chamo Samara e hoje eu vim aqui contar uma historinha para vocês que se encontra na Bíblia, no livro de Mateus, no capítulo 18, 21 e 22. Certa vez, Pedro, que era discípulo de Jesus, pergunta para Jesus: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? E Jesus, então, como era muito sábio, muito amoroso, responde para Pedro: Pedro, eu não te digo 7 vezes, mas te digo até 70 vezes 7. Então Pedro ficou pensativo, né? E Jesus, então, ele decidiu contar aquela história de uma forma que eles viessem entender, né? Certa vez, tinha um rei que mandou chamar então o seu servo, amém? E o seu servo, chegando à presença do rei, então o rei ele falou para o seu servo:
servo, eu vim aqui te cobrar aquela dívida que você está me devendo. E o seu servo, então, prostou-se, né, aos pés do seu rei e disse ao seu rei: Senhor, mas eu não tenho dinheiro para te pagar essa dívida. Será que o senhor não consegue, será que o senhor não consegue, então, perdoar essa minha dívida? E o seu rei, então, crianças, o que vocês acham que o rei, ele fez? Será que ele perdoou o seu servo? Será que ele perdoou aquela dívida? O que vocês acham? Sim, ele perdoou aquela dívida do seu servo, amém? E ele disse para o seu servo: servo meu, você não me deve mais nada, vá em paz, né? Então o servo, então, ele ficou muito feliz, muito agradecido ao rei, porque o rei, ele tinha, então, perdoado aquela dívida, né? Então o servo, saindo dali, ele encontra com um amigo dele, amém? E esse amigo dele também estava devendo para ele, né? E ele então fala pro servo, pro seu amigo: amigo, eu quero que você me pague aquela dívida que você está me devendo. E o seu amigo, então, ele fala: meu senhor, eu não tenho dinheiro para te pagar. E ele fala assim: mas eu quero que você me pague. E ele fala: o senhor não pode me perdoar. Crianças, o que vocês acham? Você acha que aquele servo, ele perdoou o seu amigo? Mas ele tinha sido perdoado, amém? O rei, então, ele foi lá cobrar a dívida do seu servo, e o rei, então, ele perdoou o servo, amém? Mas será que aquele servo, ele perdoou o seu amigo que também estava devendo para ele? Não, crianças, ele não perdoou. Então ele falou para o seu amigo: eu não quero saber, trate de me pagar logo o que você me deve. Então aquele amigo ficou muito triste, amém? E aquele servo, então, ele disse para ele: se você não me pagar a dívida que você está me devendo, você vai preso, amém? Então ele ficou com uma cara muito feia. Faz aí uma cara bem feia. Então foi essa cara que o servo, então, fez para o seu amigo. Mas ele não perdoou aquela dívida, amém? Mas o que ele não sabia era que ali também estava o amigo do rei, amém? E aquele amigo, então, do rei, ele escuta quando aquele servo, ele não perdoa, amém, aquela dívida do seu amigo, e ele vai até o rei e ele fala: olha, rei, tu tem perdoado a dívida que aquele seu servo devia para ti, mas aquele seu servo, então, ele não perdoou a dívida do seu amigo. Ele está lá fora cobrando essa dívida, amém? Então aquele servo, ele manda chamar até a presença dele aquele seu servo. E quando chega lá, então, aquele servo, então, o rei fala para ele: eu estou muito decepcionado com você, meu servo, porque eu perdoei a sua dívida, mas você não perdoou a dívida do seu amigo. Então aquele servo também é lançado na cadeia, amém? Mas o que eu queria passar para vocês hoje, crianças, com tudo isso, com toda essa história ilustrativa, então, que Jesus, ele conta para os seus discípulos, né, é que nós devemos perdoar, sim, os nossos irmãos, né, até 70 vezes 7. Nós temos que decidir liberar o perdão para o nosso irmão, porque quando a gente não perdoa o nosso irmão, nós também não somos dignos de ser perdoado por Jesus, amém? Né? Então todos nós temos defeito, nós cometemos erros, amém? E nessa noite eu vou falar um pouquinho para vocês, né, desses lápis, então, de cor, amém? A gente tem vários lapinhos aqui de cor, amém? De cores, e eles pintam, né? Tem deles que são canetinhas, tem deles que são mais pequenos, outros mais grandes, né? Mas eles não têm borracha, amém? Quando a gente pega e escreve alguma coisa com eles, ou a gente vai lá e pinta alguma coisa com eles, que a gente erra, nós precisamos, então, de uma borracha, amém? Para que a gente possa ir lá apagar o que a gente fez de errado, e então a gente deve escrever tudo de novo, amém? E na nossa vida não é diferente, amém? Nós somos esses lápis, diferentes uns dos outros, mas nós temos algo em comum: os nossos erros. Todos nós cometemos erros e todos nós precisamos, amém, de uma borracha para limpar os nossos erros, para que então a gente pegue uma folha em branco de novo e a gente possa escrever uma nova história, amém?
Então, esse papel em branco, então, ele é a nossa vida quando nós, então, a gente apaga todos os nossos erros ali, amém? E a borracha, então, é Jesus. Jesus que vem e ele apaga, então, os nossos erros, amém? E ele nos faz viver uma nova história. Mas nós só conseguimos viver uma nova história quando nós perdoar os nossos irmãos, quando a gente entender que a gente deve perdoar os nossos irmãos, amém? Para que nós também possamos ser perdoados e que para nós também viver uma nova história, amém? Quem aqui de vocês quer viver uma nova história com Jesus? Quem aqui de vocês, né, já cometeu algum erro? Eu já cometi vários erros, né? E todos nós cometemos erros, né? Quando a gente fala alguma mentira, quando a nossa mamãe pede, então, para que a gente faça algo e a gente não faz. Quando, então, a gente fala aquelas palavras que não edificam a Deus, né? Ou até quando a gente não gosta de tomar banho, amém? A gente está desagradando a nossa mamãe, a gente está desagradando, amém? O nosso Deus. Então, crianças, nesse dia eu quero pedir para vocês então que vocês venham aprender sobre o perdão, amém? Que o perdão ele é legal, o perdão ele faz bem para nossa saúde, amém? O perdão ele faz bem para nós e nós se chegamos mais perto do Senhor quando a gente aprende a perdoar os nossos irmãos, amém?